noite! Boa noite, bem-vindos a um bate-papo delicioso aqui. A doutora Vivian, nossa super convidada dessa noite para bater esse papo com a gente. Deixa eu ver se eu... aqui, coloquei. Olá, Cíntia, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo. Eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui hoje, me apresentar também. Eu sou oncologista e hoje a gente vai falar, né, além de tudo, de um pouquinho de Outubro Rosa, mas eu agradeço muito o convite de vocês. Imagina, eu que agradeço por ter aceitado esse convite. Quem está chegando aqui não me conhece também. Eu sou Cíntia Catelan, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, diretora do Espaço Eros. Então, a gente foi pensando, né, nesse contexto do Outubro Rosa, a importância de falarmos sobre esse assunto, né, doutora Vivian? A gente trazer um pouco essa ideia do autocuidado, a gente conversar um pouco sobre um assunto que é muito denso, mas que pode ser muito leve, no fim das contas, né? Basta a gente acessar esse assunto de uma forma amorosa. Talvez tenham alguns mitos e verdades sobre autocuidado, enfim, que vai ser importante a gente conversar hoje, né? Sim, isso que você falou é muito importante, porque a gente pode transformar uma jornada oncológica, né, que é uma jornada de um paciente que tem um diagnóstico, uma doença grave, que é o câncer, mas a gente pode fazer isso de uma forma leve, de uma forma com aprendizados. Então, assim, o foco é sempre o paciente, a sua rede de apoio, e o paciente se empoderar daquela situação e ter informação. A informação vai fazer com que o paciente consiga discernir e entender e fazer esse planejamento, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos, com certeza. Nós temos tanto uma linha do tempo mesmo, né? Nós temos, claro, a questão de quando o diagnóstico chega e que nós precisamos falar disso, né? E tem uma etapa anterior, ou um assunto que vem antes desse, que é aquela parte de quanto tempo temos dedicado para o nosso autocuidado, porque tem aí uma questão da prevenção, e até o Outubro Rosa preza muito isso, né, Vivian? Essa ideia de vamos nos conscientizar para a importância do autocuidado, porque a prevenção, ela é possível, ela existe, né? Você quer contar um pouquinho pra gente sobre não só a importância, mas como que essa prevenção acontece? De que jeito que a gente pode detectar sinais de forma tão precoce, enfim. Começando, quando a gente fala em prevenção, a gente quer chegar antes da doença. Então, eu vou começar a falar um pouquinho até do assunto do livro que a gente lançou. Vou mostrar aqui para vocês, que é a Oncologia Integrativa. Tá de cabeça para baixo, peraí. É que a câmera inverte. Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Então, nesse livro a gente conta, né, e exatamente é a minha prática de chegar antes do câncer, porque a mamografia é o diagnóstico precoce, não é a prevenção. Entendam que a prevenção de um câncer de mama vem muito com o autocuidado. E como isso, né? Tendo uma alimentação adequada. A gente sabe que a alimentação é um fator de risco para câncer de mama. A alimentação rica em embutidos, em produtos industrializados, em farináceos, açúcar. A gente sabe que dedicar um tempo para atividade física, né, é se amar, é se acolher também. A atividade física é um fator de prevenção para o câncer de mama. A gente fala sobre o cuidado com a mente, tão importante, porque igual a gente escova os dentes todos os dias, a gente deveria limpar a nossa mente, cuidar da nossa mente todos os dias. E o estresse, a ansiedade, a insônia tem relação direta e indireta com o câncer. Então, quando a gente fala de autocuidado, além de a gente estar falando de chegar antes do câncer, a gente está falando de todas as facetas aí da nossa vida e que muitas vezes a gente vive essa vida corrida e se esquece da gente. Aí a mulher cuida da família, cuida do marido, cuida dos filhos. Né? Aí não tem um tempo para fazer os próprios exames, não consegue fazer atividade física, não consegue parar 5 minutos para meditar, porque acha que não tem tempo.
Então, Isso. isso é o Outubro Rosa, né? Ah, Não é, o autoexame é importantíssimo, mas a gente tem que ter esse autocuidado diário, né? Isso que a gente muito vai falar aqui. bom. Muito bom. Olha, você traz uma questão sobre prevenção que é muito bacana, porque parece clichê, né? Ah, precisa comer bem, precisa praticar atividade física, precisa dormir bem. Parece uma coisa do tipo receita que todo mundo dá. Mas se todos soubéssemos de fato a importância, o poder que tem nessa grande triangulação da saúde, né? Você trazer para gente que pode prevenir um câncer de mama quando eu me alimento bem, quando eu paro um tempo para praticar atividade física, quando eu durmo bem. Isso é muito sério porque eu estou protegendo minha vida, né? E quando a gente pensa na vida da mulher em especial, ainda existe, com certeza, essa ideia de que a mulher é multitarefas e que ela dá conta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aquele orgulho no dia 8 de março da mulher polvo, né? E aí aquela bandeira de que eu faço tudo ao mesmo tempo e a mulher dá conta e elas são incríveis por darem conta. E aí aqui, do meu lado, quando eu penso emocionalmente falando, quando eu considero essa vitória que as pessoas vão contando, né, de conseguirem, de darem conta, etc. Eu fico pensando, quanto custa, será, dar conta de tudo isso? Quanto custa dizer que eu sou mulher, mãe, esposa, trabalho fora, né, e faço tudo num dia só, sem ajuda, porque eu não tenho ajuda de ninguém. Quando eu falo de boca cheia disso, quanto me custou eu entregar tudo isso no final do meu dia, né? E aí não me sobra tempo. Você falou, não tiro 5 minutos para meditar porque não tem tempo. 5 minutos. Nós não estamos falando da meditação de 1 hora. Nós não estamos falando daquilo que foge da realidade. São só 5 minutos. Um banho quente sem interrupção. Apenas. Quantas vezes falta esse tempo, mas junto com isso vem uma crença, Vivian, importante, que é só sou uma mulher realmente incrível por dar conta disso tudo. Então, o elogio, o reconhecimento vem a partir do momento que eu dou conta disso tudo. Mas é uma crença muito distorcida, não? Eu acho que esse ponto que você está tocando também, ele é vital, porque é isso que você falou, né? As mulheres cada vez mais no mercado de trabalho e alguns papéis estão se invertendo agora. Existem homens que estão em casa cuidando dos filhos, né? Porém, existe ainda aquela mulher que cuida de tudo, que além de trabalhar, vai cuidar do filho e Aham. chega em casa, vai cuidar do marido e qual foi o tempo que ela... Então, essa mulher, no final das contas, ela está, na maioria das vezes, estressada. Na maioria das vezes, ela não tem o autocuidado porque ela não tem tempo. Ela passa o dia todo cuidando de outras pessoas. Não que você precisa, né, cuidar da sua família, dos seus filhos, não é isso que a gente está Claro. falando. Mas a primeira coisa que você tem, né, eu fiz um post faz um tempo, né, que fala ame-se, né? Você tem que se amar. Se você não tá bem, como é que você vai cuidar dos seus filhos, do seu marido, se você tá psicologicamente deprimida, porque você não tem tempo para nada. Se você não tem autoestima, não cuida do seu cabelo, da sua Aham. pele, aí gera insegurança, gera outras questões mentais aí. Então eu acho que assim, separar um tempo no dia para o autocuidado. E esse tempo, ele pode ser uma atividade física, pode ser um programa que você gosta na TV, pode ser uma conversa, enfim, separar o tempo, né? E isso previne câncer? Sim, gente. Por que previne câncer? Porque isso reduz estresse, porque isso coloca você como um lugar no mundo, né? Porque a gente, sim, a mulher, ela tem a função de trabalho, ela tem a função como mulher e como mãe, na grande maioria das vezes, mas ela tem a função ela com ela, né? E muitas vezes isso é esquecido. E quando Sim. isso é esquecido, o cortisol aumenta, a adrenalina aumenta, isso causa infelicidade, e ao longo do tempo pode ocorrer uma mutação epigenética, que a gente chama, no DNA, causada por essas alterações hormonais aí vindas de depressões crônicas,
dessa vida crônica, né? Que eu digo, uma vida meio no automático, no piloto automático. Opa, com certeza. A vida no piloto automático, porque eu tenho percebido muito no Espaço Eros, a gente, né, nosso grande enfoque é cuidar das famílias, então nós temos um departamento infantil e temos o departamento de adultos, e no fim do dia a gente está cuidando de família o tempo inteiro, né? Seja porque a gente cuidou da criança, seja porque a gente cuidou do adulto. E o que eu mais percebo, o que a gente mais entende nesse dia a dia, são até uma pessoa colocou aqui pra gente, sobrecarregada, é isso, é a sobrecarga das funções, a quantidade de tarefas. Ok, pode ser que na sua rotina não tenha mesmo tanta rede de apoio. E existe essa realidade, né? A gente precisa considerar a vida real. A vida ideal é aquela vida de quem dorme 8 horas por noite, que se alimenta super bem, que pratica atividade física 5 dias por semana, que tem ajuda, que tem rede de apoio. Mas essa não é a vida real, né? A gente precisa pensar na vida real. Essa é uma vida ideal. Mas a vida ideal, ela está distante da real. Então, vamos falar de vida real. Eu sei que há dificuldade em rede de apoio. Muitas vezes a mulher se sobrecarrega porque não tem apoio. Porque a rede de apoio dela é pobre, é fraca. Tem um tantão de famílias que chegam até nós, por exemplo, que a família não mora em São Paulo. Nós estamos em São Paulo. A família não mora em São Paulo. Então, é ela para tudo, é aquela mãe para tudo. E aí não consegue contar com o marido. E aí ainda tem aquela rotina, né, enfim, tradicional da família, que o marido só trabalha e ponto, e a mulher trabalha, cuida do filho, faz e acontece. E aí, no fim das contas, o piloto automático, estou dizendo tudo isso para fazer essa ponte com o piloto automático que você traz, que é, mesmo reclamando, mesmo sobrecarregada, mesmo cansada, continua fazendo sem dividir tarefas. Sem ter uma reuniãozinha familiar e dizer, oi, gente, tudo bem? Eu tô cansada, tô precisando de ajuda. Então, eu entendo que a vida real seja muito difícil e dolorida, ela tá longe de ser idealizada, aquela vida maravilhosa da Margarina Doriana, mas a gente do comercial, mas a gente precisa pensar um pouquinho também a respeito de quanto de ajuda a gente tem pedido versus quanto temos demonstrado que temos dado conta e, portanto, não precisamos de ajuda. Também, essa crença distorcida da Mulher Maravilha tem um pouco disso também, né, Vivian? Ninguém percebe essa sobrecarga até que aquela mulher explode e ela ainda sai meio como a maluca da casa, que só grita, que não sei o quê. Mas esse comportamento do estresse quer comunicar cansaço, não quer comunicar raiva. Muitas vezes as emoções, não é verdade? As emoções desreguladas, eu comunico uma emoção que eu não estou sentindo. Eu tô triste, eu tô cansada e sobrecarregada, mas o meu jeito de demonstrar é com raiva e com irritabilidade. Só que, e às vezes, essa forma, a mulher pode ser introspectiva, ela não expressa isso, mas isso pode vir numa forma de uma doença. E o câncer é uma delas, tá? Então, isso aí é muito importante ser falado, né? E o que a gente tem que tratar, né? Eu falo que quando eu trato de um câncer, eu não trato do câncer que está lá. Eu trato de um ser, do câncer que está numa pessoa, né? Então, isso de dividir tarefas é importantíssimo. E assim, uma técnica boa de fazer isso é utilizar a comunicação não violenta, né? Existem várias técnicas. E a questão é, às vezes a mulher imagina que o marido vai adivinhar o que ela está pensando sem ela falar, né? Então, eu acho que falar claramente, com amorosidade, falar, olha, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de ajuda hoje, eu preciso amanhã, depois, eu preciso, enfim, né? Falar. Porque às vezes isso não é falado, né? E as pessoas acham que o parceiro, enfim, tem que adivinhar o que está acontecendo. E às vezes a mulher centraliza porque é o orgulho de dizer eu dou conta de tudo. Mas dar conta de tudo e em troca do quê? Da qualidade de vida, né? E não é nenhum pecado não se dar conta de tudo em um dia. Você pode dividir essa lista de tarefas durante a semana e fazer o que é possível. Porque, e muita gente vai fazer isso, vai mudar a vida quando fica doente. E é por isso que eu tô aqui. Muita gente vê que a vida tem que mudar depois que tem um câncer. Porque aí vê, gente, eu não vivia.
É isso mesmo, é isso mesmo. É claro que nunca é tarde demais, é evidente que não. É, mas, puxa, a gente pode fazer antes, né? A gente pode cuidar disso um pouco antes, no fim das contas, né? E aí eu fico pensando muito nessa questão da divisão de tarefas. Hoje, eu subi um stories de uma mãe que me perguntou como que eu posso estabelecer rotina com adolescentes sem criar confusão. E a palavra de ouro, e isso serve para criar rotina em qualquer, não é só com o adolescente, é com o marido, é com a criança, seja lá qual a idade que for dos seus filhos, é através da cooperação. Quando a gente aprende, quando a gente consegue trazer a família para dentro desse cronograma, para montarmos juntos esse cronograma de rotina, essa construção de tarefas. Quando eu me torno pertencente daquela rotina, não vira uma punição, uma obrigação, porque quando que a rotina geralmente aparece? O dia que aquela mulher está exausta, cansada, estressada, e ela fala: a partir de hoje você vai fazer isso, você. Só que na hora da raiva, quem está me ouvindo fala assim: meu Deus, hoje tá maluca. Dá uma olhada como é que tá hoje. Ih, hoje tá um estresse só. E aí o outro não te ouve. Quanto mais alto a gente fala, menos o outro nos ouve. E aí, no fim das contas, quando eu não sou ouvida, o dia seguinte vai ser idêntico. E você, exausta, vai fazer o quê? Ontem eu falei que você tinha que fazer tal coisa e você não fez. Olha eu aqui fazendo. Eu não posso mesmo contar com você. Porque, nanana. Ou seja, ela pega de volta para ela aquela tarefa que ela tinha dito que a partir de ontem não seria mais dela. Ela faz e briga com todo mundo porque eu não posso contar. E eu me iludo porque nananana. O sofrimento só aumenta, o desgaste familiar só aumenta. E se pensarmos num ambiente que precisa ser protegido, porque é protetor de saúde mental, é o ambiente familiar. Porque no trabalho, se eu tô mal com o meu chefe, se eu tô mal com o meu colega de trabalho, eu vou embora, eu vou oxigenar. Amanhã eu penso nisso. Se eu tô mal com a minha amiga, se eu tô. Enfim, uma hora, eu não vou ficar ali com aquela pessoa 24 horas por dia, tá tudo bem. Agora com a minha família, não. Dentro da minha casa, são todos os dias. Eu preciso encontrar essas pessoas todos os dias. Tudo que eu faço ao longo do meu dia, mesmo que eu não as encontre, eu estou fazendo por elas e para elas. Então, olha o poder que tem o nosso convívio, a nossa relação familiar, né? E quando eu hostilizo essa relação, aumenta a minha vulnerabilidade para a saúde mental, para transtornos mentais, né? Ansiedade, depressão. Até nós colocamos aqui nos stories do Eros Mais uma reportagem sobre burnout em outras esferas, que até há pouquíssimo tempo atrás, burnout era só para contexto profissional. E hoje não. Os estudos vêm trazendo essa síndrome, né, do estresse para outros ambientes. E dentre esses outros ambientes, o ambiente familiar é o que mais tem causado burnout, principalmente nas mulheres. Olha que importante isso. Sim. E assim, isso me fez lembrar, né, um livro que chama Comunicação Não Violência, de Marshall Rosenberg, que fala que todo conflito, e aqui a gente pode aplicar para tudo, ele vem de uma necessidade não atendida. Mas primeiro a gente tem que aprender a formular o pedido. Como é que eu estou formulando? Eu estou formulando esse pedido como uma exigência, como obrigação, ou eu estou trazendo, né, para uma comunidade discutindo, olha, a louça está suja, precisa ser lavada. Podemos dividir, cada dia um lava a louça, enfim. Aí você está expondo uma necessidade, colocando um pedido, não na forma de uma exigência, né? Então, todo conflito, ele nasce de uma necessidade não atendida. Mas vem também qual é a forma da expressão dessa necessidade não atendida, né? Porque às vezes a gente fala assim, e eu digo a gente porque a gente fala, você nunca faz isso. E a pessoa não entende, do que ela está falando, né? Então, a gente começar a pontuar, falar, olha, ontem você não me ajudou na louça do jantar e eu estava cansada. Você poderia me ajudar hoje?
Enfim, É pontuar, ser objetiva e partilhar isso aí, partilhar essa necessidade, porque às vezes a pessoa nem entende por que você está com raiva, por que você está agitada. isso. E às vezes Muito bom. você quer dar uma de, eu consigo, e começa a centralizar tudo. Só que você não vê, né? E Outubro Rosa é o mês da mulher, que isso pode gerar uma doença grave, uma doença crônica, né? E isso vai debilitando o organismo. E a gente vê isso claramente quando a gente recebe as mulheres. E a gente vê a diferença entre o antes e o depois, quando começa a meditar, fazer atividade física. E a gente vê isso nos exames, exame de sangue, a gente vê isso no corpo, no rosto, na pele, em tudo. Bacana. Até o teu livro fala muito sobre isso, né? Sobre olhar para o câncer de uma forma muito integrada mesmo, né? O quanto não é só a doença, né? Existem, enfim, até porque as emoções, elas também têm uma ordem química. Então, eu sinto as emoções, não é no coração, é no meu cérebro. Então, é aquilo que eu produzo. Tem algo importantíssimo para a gente pensar ou para a gente considerar que as emoções, elas não surgem repentinamente. As emoções, elas são produzidas por nós. Mas, sim, a partir da onde? A partir dos nossos pensamentos. Então, quando eu penso, ninguém me ajuda, eu sou sozinha, que azar, ou ai, que vida dura, etc e tal, a minha emoção é uma emoção de raiva, porque eu penso assim, eles deveriam me ajudar. Aí fica no óbvio, né? Mas é óbvio, se tem louça, tem que ser lavada, não é óbvio. O que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro, né? E aí quando o meu pensamento tem essa ideia do dever, né? O dever que o outro não cumpriu, mesmo que o outro não soubesse que era um dever dele, né? Mas a nossa cabeça esse outro viola uma regra interna minha. E quando essa regra interna é rompida, eu me sinto injustiçada como pessoa. É nessa injustiça, é nesse viés da injustiça, dos meus pensamentos de injustiça, que a raiva é instalada dentro do meu cérebro. Ninguém irritado, ninguém que sente raiva tem um tom de voz amoroso. Não tem como, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é integrado. Quando eu sinto raiva, ele me coloca pronto para o ataque, porque se eu estou sendo injustiçada, eu tenho que me defender. Então, o nosso corpo já é como medo. Quando eu estou com medo, o meu corpo já se prepara para lutar ou para fugir. É esse o nosso mecanismo de defesa para o medo. Então, para cada emoção, o corpo se prepara para se colocar de alguma forma, para nos proteger ou para nos colocar pronto para o ataque. A partir do momento, então, que eu me conscientizo disso, eu não tenho como mudar o meu comportamento e falar amorosamente se eu continuar pensando que as pessoas deveriam fazer e não fazem. Mas então, eu quero falar mais amoroso. Cíntia, como que eu devo fazer? Mudar o nosso padrão de pensamento. Eu posso pensar assim, bom, talvez ele não tenha lavado a louça porque eu não pedi. Sim. Aí a minha emoção é de mais compaixão, porque eu entendi o porquê que a pessoa não lavou. E o meu comportamento vai ser convidá-la para me ajudar a lavar. Mas não é ajudar, tem que lavar todos os dias. Ok, então meu pensamento pode ser, talvez eu possa fazer esse combinado. Ou seja, eu vou assumindo a responsabilidade. No fim do dia, já que a responsabilidade é da mulher, então ok, vamos pegar uma responsabilidade real. Se eu me comunico, eu posso mudar o meu cenário familiar. Já que você tem tanto poder dentro de casa, porque a mulher tem esse poder dentro de casa, né? Até por conta dessa grande crença, né? De que precisa dar conta de tudo, etc e tal. Então, já que precisa dar conta de tudo, vamos organizar a bagunça. Não faça você tudo. Organize. Essa organização precisa vir através de um pensamento que te diz, está nas minhas mãos, eu posso, de alguma forma, fazer diferente. A minha emoção fica uma emoção mais esperançosa. E essa esperança me coloca para um comportamento mais funcional. E aí eu começo a integrar todo mundo, e aí eu começo a comunicar com mais assertividade, usar a comunicação não violenta. Esse livro, além de maravilhoso, ele é muito didático. Então, assim, recomendo que vocês procurem, porque vale muito a pena se aprofundar nessa linguagem
de comunicação que é realmente muito amorosa e aplicável. Não é só teórica, né, Vivian? Ela é bem aplicável no nosso dia a dia e para todos os relacionamentos, inclusive. Sim. Né? E a grande questão é assim, muitas vezes ocorre a questão da vítima, né? E a gente vê isso com pacientes com diagnóstico de câncer e em todas as situações, né? Aí eu sou a vítima, né? Aquela pessoa como a vítima. Primeiro, assim, sair da posição de vítima é uma coisa muito importante, porque sair dessa posição requer uma autoconsciência, né? A autoconsciência do ambiente, a autoconsciência do indivíduo. E aí a pessoa começa a perceber que ela tem um poder que está dentro dela, que é ela. Que se ela não mover a vida dela, não vai nada acontecer. E aí ela começa a perceber que ao invés de eu tenho que fazer isso, eu digo, eu escolho fazer isso. Você passa Não, eu digo que tem coisas que são obrigatórias, sim, Claro. mas igual lavar a louça, ok. Mas eu escolho lavar a louça e o meu marido fazer outra atividade na casa. Nós conversamos, nós escolhemos isso, essa programação. Isso muda completamente de figura. Porque aí sai daquela posição de vítima, eu faço tudo, ninguém me ajuda. Não, eu escolhi lavar a louça e meu marido escolheu me ajudar fazendo X coisas. Então, isso fica um pouco mais fácil e mais tranquilo. E quando a gente coloca isso, né, falando de um tratamento oncológico, é muito parecido, porque existe um planejamento, né? E existem escolhas. Você pode, obviamente, que existe a fase da negação, existe a fase de por que aconteceu isso comigo, mas se você escolher se entregar no vitimismo e não lutar, não vai acontecer nada, você só vai piorar. Então, lembrar, né, gente, Outubro Rosa, a gente é que movimenta a nossa vida e depende da nossa atitude. E aí a gente fala de pensamento, né, que leva à emoção, que leva à atitude, que leva ao hábito. Para fundar a sua vida, né? Ao hábito. Até porque quando a gente pensa no comportamento repetitivo, a gente vai chegar ao hábito que nos leva lá para a história da atividade física e do sono. Porque quantas vezes é nessa rotina tumultuada e bagunçada e confusa e sobrecarregada que um mínimo de organização e de cooperação e de divisão de tarefas, etc., já sobraria 20 minutos por dia para fazer um alongamento. Não posso fazer atividade física todos os dias, não tem problema. Tira 15 minutos do seu dia e faz um alongamento. Tira os 10 minutinhos do seu banho e dedique para você pensar, para você respirar, para você entrar em contato consigo. Então, todo esse movimento de nem quando eu estou tomando banho eu tenho sossego. Pois é, mas será que eu tenho estabelecido esse limite? Quanto desse limite eu tenho estabelecido? Talvez eu não esteja. Né? E também por conta dessa crença. A crença do tenho que dar conta de tudo. Isso que você falou, assim, a gente quer a perfeição. Então a gente fala assim, sabe, eu não tô fazendo atividade física não porque eu não tenho tempo, porque eu tô trabalhando muito. Ok, mas vamos supor, então, o tempo a gente faz, e a gente faz de verdade. Vamos supor que você tá vendo a TV. Na hora que você tá vendo a TV, você pode fazer um alongamento? Pode. Então, gente, o tempo é aquilo que dá, é aquilo que sobra. Não é ideal. Você não vai conseguir fazer 1 hora de atividade. Eu não consigo fazer 1 hora de atividade física todos os dias. Mas o tempo que me sobra, se é 10 minutos, é 10 minutos, se é 20, é 20, se é 30, é esse o tempo. Mas esse tempo é inteiro para mim. Eu não estou pensando em mais nada. Eu estou ali, vou focar naquilo que eu estou fazendo. Muito bom, muito bom. É se conectar com aquilo. Né? É se conectar com aquele momento. E, de novo, o comportamento só vem quando eu tenho uma emoção condizente. Então, se eu tenho uma emoção de culpa por estar ali, eu não vou conseguir me concentrar. Eu preciso ter uma emoção que me traga essa conscientização de que aquele é o meu momento, eu preciso e ele é necessário. Como todos precisam. Só que para eu ter essa emoção, eu preciso ter um pensamento que me ajude. O meu pensamento
comportamento precisa me levar a entender essa necessidade, né? Então, de novo, mais uma vez, a gente vai falar que comportamento adequado, comportamento funcional, só vem quando eu mudo aquela chavinha, eu mudo o meu jeito de pensar, e aí, naturalmente, as minhas emoções se regulam e eu começo a me permitir fazer e ser e estar de um jeito diferente e mais funcional, né? Bom, e aí vamos pensar que, uma vez padrões de pensamentos transformados, a gente começa a ter comportamentos novos e construir hábitos diferentes, e aí a gente trabalha, portanto, a prevenção, literalmente, né? Uhum. Mas aí tem aquele outro público, né, Vivian, que é aquela mulher que vai começar a pensar num exame, por exemplo, de rotina, e vai pensar num check-up, e se depara com esse diagnóstico. Uhum. Essa tríade que nós estamos conversando, né? Atividade física, sono, boa alimentação, continua fazendo toda a diferença, né? Certeza. Uhum. É a base do tratamento, né? Tá. Porque eu até vou dar um outro exemplo aqui, né? De uma paciente minha, ela teve o diagnóstico no início do ano e ela sempre teve alimentação saudável e sempre fez atividade física. Aí ela veio, né, no diagnóstico inicial, claro, se questionando. Ué, mas eu não estou entendendo por que aconteceu isso comigo, né? Se eu sempre fiz atividade física e tive alimentação saudável. Sim. Aí eu falei, olha, se você poderia ser uma situação muito pior, né? E ela foi muito bem na quimioterapia, então o corpo dela tolerou muito bem, ela foi muito bem. Eu falei, olha, a atividade física e a alimentação saudável te ajudaram exatamente nesse período. Então, assim, se você não tivesse feito atividade física e alimentação saudável, provavelmente você teria um quadro mais avançado, provavelmente você estaria mais cansada, mais debilitada com a quimioterapia. Então, essas foram as bases do sucesso do seu tratamento. Então, não veja isso como um fracasso, de maneira alguma. Não é um fracasso. Né? Isso que sustentou saudável durante o tratamento e te proporcionou uma ajuda na sua cura, né? Essa ideia, inclusive, do autocuidado, quando essa fichinha cai no momento em que vem um diagnóstico tão importante, tão sério, como é o câncer, e até tem essa ideia, como é um diagnóstico muito denso, né? E a gente entende o câncer de uma forma muito dolorida. Esse entender dolorido também faz parte de um processo dentro do tratamento, né, Vivian? A importância da gente trazer alguma leveza para tudo isso. Porque quanto mais a gente rumina esse pensamento do porquê comigo, o que eu fiz para merecer isso, tem muita culpa envolvida em várias histórias, né? Eu já tive experiências muito intensas com mulheres que foram diagnosticadas, que descobriram o câncer de mama, e eu ouvia muito esses relatos. O que foi que eu fiz para merecer isso? Como se elas estivessem vivendo um castigo, sabe? O castigo por algum erro. Mas essa também é uma distorção, porque nós não somos castigados dessa forma. Não há evidências de que o câncer é um castigo, né? Ou que o câncer vem por questão de merecimento. Enfim, é algo orgânico, é biológico, ponto final, né? E quanto mais eu alimento essas ideias, mais vulnerável eu fico. E essa vulnerabilidade me distancia muito do engajamento ao tratamento. Você percebe essa diferença, assim, de mulheres que negam ou que estão muito fragilizadas terem mais dificuldade de engajar no tratamento? Assim, é total. A diferença é total. E é por isso que é muito importante o câncer é multifatorial, né? Você falou muito bem. Então não existe um culpado. Foi porque eu não fiz atividade física, foi porque eu não fiz dieta, enfim. Na hora de um diagnóstico desse, não adianta ficar elegendo culpados. Se eu tivesse. Não, gente, começa dali. Levanta do tapete, levanta do chão e começa outra vez. Começa dali. Não vai adiantar
ruminar para tentar entender por que que foi. Não, tem que Muito levantar bom. do chão e começar a ver daqui para frente, da melhor forma possível. A culpa só vai trazer um sentimento negativo. Por isso que a terapia, né, a psicologia, a terapia, ela é um pilar do tratamento oncológico. Né? E na clínica onde eu tenho meu consultório, na Oncocenter, a gente tem equipe de psicologia, então o paciente teve Maravilhoso. diagnóstico de câncer, em toda a sessão de quimioterapia, a psicóloga vai falar com o diagnóstico, precisa desse suporte, porque a gente precisa entender, o que será que está passando na mente do paciente, né? E a terapia é a base, porque existem muitos pensamentos distorcidos que podem distanciar o paciente, inclusive do próprio tratamento. Aí eu vou contar aqui uma história para vocês, aconteceu semana passada comigo. A paciente fez a quimioterapia, enfim, e aí partindo para a parte hormonal, que a gente tem que usar um bloqueador hormonal, e só que ela não estava preparada. E ela falou: olha, a quimioterapia eu aceitei, mas o tratamento hormonal não, porque eu não quero entrar na menopausa. E eu tentando explicar para ela que o tratamento hormonal não ia fazer ela entrar na menopausa, que sim, a quimioterapia tinha causado uma menopausa temporária. Ela falou: eu prefiro morrer a entrar na menopausa com remédio. Eu não vou tomar a medicação. Aí eu falei: olha, a gente precisa trabalhar isso numa terapia. Você precisa, eu vou te dar esse tempo para você pensar, para você colocar as ideias, as caixinhas no lugar, tá tudo embaralhado, mas precisa de um suporte, né? E aí ela falou: eu não vou tomar agora, porque esse remédio nesse momento para mim vai fazer mais mal do que bem, dessa forma que começou. Eu concordo plenamente. Mas eu queria que você colocasse as caixinhas no lugar e reconsiderasse essa decisão, porque é uma questão de cura da sua vida, né? Então, assim, por isso é tão importante o cuidar da mente, porque pode distanciar, inclusive, do tratamento ideal e, inclusive, da chance de cura de uma pessoa. Isso é muito sério, é muito sério. Até porque aceitar um remédio é comportamento. Aceitar um tratamento é comportamento. E nós estamos o tempo inteiro aqui falando, e é muito importante a gente reiterar que nenhum comportamento funcional é fruto de uma emoção desregulada. Eu só consigo fazer boas escolhas, tomar boas decisões quando eu estou regulado emocionalmente. E essa regulação emocional vem através e a partir dos pensamentos que eu construí. O que é que eu tenho pensado sobre o meu tratamento? O que eu tenho pensado sobre o meu diagnóstico? E uma outra realidade que eu via muito acontecer, Vivian, é a questão eu recebo esse diagnóstico e eu ainda não estou conectada comigo. Eu ainda estou preocupada com. Mas e se acontecer alguma coisa? Eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho minha mãe, eu tenho. Não, mesmo com um diagnóstico como este, que é um grande momento de olhar para si, de olhar para dentro, eu ainda estou conectada com o outro. Eu estou com medo de acontecer alguma coisa comigo, porque o outro será impactado e prejudicado. Isso também é bem comum, né? É bem comum. E assim, isso tem que ser trabalhado, porque o paciente na oncologia integrativa, que é o que a gente fala no livro, Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, ele tem que se colocar no centro desse cuidado, nesse momento, pelo menos. Então, é um período dele renascer para a vida, é um período de curar o corpo, curar a alma, é um período de renascimento, de ressurgimento, sim. E ele tem que se colocar no centro do cuidado. E a família, nesse momento, é extremamente importante, porque o apoio da família nesse momento e tirar a carga dessa pessoa, entender as necessidades dessa pessoa, entender aquilo que estava oculto durante muito tempo. Então, é um grande momento aí de libertação, né? Se as pessoas enxergassem isso dessa forma mais clara, seria mais fácil. Sim. E a gente volta um pouquinho no que a gente falou lá no momento da prevenção, que é a questão do pedir ajuda.
nesse momento também é muito válido entendermos a importância de mostrar a nossa vulnerabilidade. Mostrar vulnerabilidade não é se mostrar fraca. Não. Mulheres queridas, você não é fraca quando você mostra sua vulnerabilidade. Você mostra que você é um ser humano. Um ser humano que você vai oscilar de humor, que você vai ter fragilidades, que tem muitas emoções aí dentro. No fim das contas, quando eu vou escondendo as minhas emoções, eu também estou, de alguma forma, canalizando de um jeitinho disfuncional essa emoção e ela tá indo lá pro meu corpo. O meu corpo está recebendo esse montão enfim, de neurotransmissores que não estão regulados. E aí, quimicamente falando, mais uma vez é o meu corpo que começa a sofrer e começa a enfraquecer. Só que, espere, estamos falando de um diagnóstico fisiológico. Então, se tem algo que precisa estar forte é o meu corpo. E se emoções desagradáveis me enfraquecem o meu corpo, então talvez a gente precise, de fato, em terapia, trabalhar duas coisas importantes. Aceitar emoções desagradáveis e permitir que os outros percebam. Tá tudo bem se você, que é a mãe, que é a esposa, que é a filha que cuida dos pais, que, enfim, que é, de alguma forma, a pessoa hiper-rede de apoio de todo mundo, tá tudo bem você agora transferir a necessidade da rede de apoio deles para com você. Isso é nobre, isso não é coisa de gente fraca, né? Então, a coragem de pedir ajuda vai desde a prevenção até o momento em que o diagnóstico vem e que daí aumenta, inclusive, a necessidade dessa solicitação de ajuda, né, Vivian? Sim. E é até importante, assim, não minimizar o sofrimento do ser que passa por esse diagnóstico. Muitas vezes a gente vê a família tentando minimizar para tentar ajudar, ser otimista. Aí muitas frases assim, umas frases assim que não são legais, né? A gente fala para uma pessoa que tem o diagnóstico de um câncer: ah, cabelo cresce, mas isso não é nada, ó, você vai conseguir passar por isso. Então, é nesse momento que a pessoa tem que se empoderar e colocar assim os limites e falar assim: ó, sim, é um diagnóstico importante, estou fazendo a minha parte, mas preciso de ajuda. E também não estou gostando de ouvir isso. Então, assim, se o cabelo cresce, mas eu não gostaria de perder o cabelo. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode, mas aí a gente tem que ir para atitude. A gente pode comprar, alugar uma touca hipotérmica para eu preservar meu cabelo durante a quimio? Vamos tentar resolver? Tá bom, né? Ah, isso não é nada. Você vai dizer sim, mas para eu vencer com saúde, eu vou precisar de descansar, eu vou precisar de cuidar de mim, vou precisar de uma terapia. Vamos, vocês conseguem me ajudar nisso, né? E começar a dividir funções e falar. Não aceitar simplesmente, você é forte, você vai. Isso aí não é nada para você. As pessoas falam isso para te ajudar, mas a forma que você recebe aquilo e você coloca aquilo em você, você acha que é uma obrigação sua passar por aquilo, porque você é forte. E as coisas não Vira uma cobrança, forma, né? Vira uma cobrança. E não um apoio, né? Então, sim, de fato, os familiares, né? Se tem alguém aqui, algum familiar, enfim, é importante vocês saberem disso. Mas vocês, mulheres que ouvem esses conselhos ou esse acolhimento, também é importante que a gente não absorva, né? Eu tive uma paciente super querida, super especial, essa questão da comunicação. Olha como é importante. Ela estava prestes a iniciar a quimioterapia e ela me disse assim, em sessão: Cíntia, se o fulano, se o meu marido inventar essa história que todo mundo faz de novela, de ficar cortando o cabelo e raspar a careca junto comigo, eu vou me separar dele. Aí eu disse assim, com certeza, mas ele sabe disso, né? Ele sabe que ele tá prestes a receber um pedido de divórcio, né? Ela falou: não, é uma coisa óbvia. Eu falei: pra quem que é óbvio? Olha isso. Então, pera. Era uma coisa que ia ofendê-la. Ela ia se sentir ofendida se ele fizesse. Mas ele não sabia.
E aí, como ela estava muito fragilizada e de fato, foi um diagnóstico recebido de uma forma muito, muito, muito densa, nós decidimos juntas convidá-lo para um período, um momentinho da terapia e comunicar juntas, para que ela ficasse fortalecida, para que ela conseguisse falar o que ela precisava e caso fosse necessário alguma intermediação, ela se sentiria segura de estar ali comigo. E aí nós conseguimos comunicar e ele falou assim, nossa, ainda bem que você está me falando isso. Naquele momento ele não quis revelar, que já estava tudo agendado, mas a primeira frase foi, ainda bem que você está me falando isso. Então, olha a importância de mostrarmos a nossa vulnerabilidade, comunicar o nosso incômodo, comunicar aquilo que não foi legal, porque o outro repete muitos erros conosco porque a gente não comunica. É diferente de comunicarmos e o outro continuar com os mesmos erros, mas a partir do momento que eu comunico e o outro não sabe, a partir do momento que eu comunico e eu dou para o outro a oportunidade da mudança, eu também dou a oportunidade de uma relação familiar mais amorosa, mais cuidadosa e, acima de tudo, mais respeitosa. A comunicação tem a ver com respeito. Eu respeito o meu relacionamento ao ponto de comunicar o meu incômodo e o outro ouve a minha comunicação e, em respeito ao nosso relacionamento, ele atende aquilo. Então, vira um respeito mútuo através da estratégia de comunicação. Enfim, quando a gente pensa na oncologia integrativa, então, a questão familiar o tempo inteiro grita, né, Vivian? Sim. Porque a rede de apoio é muito principal, né? E teve uma situação onde eu falei para a paciente, olha, a gente teve sucesso por conta que você fez isso eu coloquei, né? As coisas boas que ela tinha mudado. Aí ela, doutora, você esqueceu uma coisa. E o que? O amor da família é fundamental para este sucesso, né? E isso realmente é fundamental. Sem dúvida. Fortalece muito, né? É um fator de proteção quando a gente pensa em rede de apoio, né? Muito bom, muito bom. Bom, então nós temos, pensando no nosso Outubro Rosa, nessa ideia das mulheres olharem para si e se perceberem lá desde a prevenção, se permitindo cuidar-se, comunicar incômodo, dividir tarefa, praticar atividade física, enfim, todo esse contexto. Olha como o comportamento ou as estratégias, enfim, elas são idênticas da prevenção até o recebimento de um diagnóstico e, portanto, a lista de itens necessários para você promover a tua cura de um diagnóstico sério como esse. Então, se a gente for parar para pensar, é tudo igual, desde que a gente desfaça crenças. Porque já que é tudo igual, parece que é simples, né? Já que é tudo igual, parece que é uma coisa fácil. Mas não é. Então, se você está vocês que estão aqui conosco, se você está sem esse diagnóstico, se você não faz parte das mulheres que receberam um diagnóstico de câncer de mama, então você está nesse grupo da prevenção. O que você tem feito de autocuidado? Como que você tem se visto? Como que você tem se percebido de tudo que nós falamos aqui? Faz uma listinha aí no teu celular, ao terminar a live, faz uma listinha, assim, um checklist de quais são as atitudes que eu posso começar. Não queira começar tudo de uma vez. Eu tô dizendo para fazer uma lista, pra gente ir uma coisa de cada vez. Porque senão a gente vai desligar a live e vai falar assim, agora, o pessoal, vamos lá, a partir de agora. Não é assim. A gente não muda o mundo da noite pro dia. Nós podemos primeiro construir as nossas metas. E aos poucos a gente vai implementando de uma forma realista e, consequentemente, de uma forma amorosa. Porque quem convive com a gente não sabe que a nossa chavinha mudou, né? E nós não precisamos também esperar segunda-feira. Sabe aquela coisa da dieta? A partir de segunda-feira? Não. A nossa mudança pode começar amanhã. Então, amanhã, eu posso, por exemplo, escolher um comportamento de autocuidado. Eu não preciso mudar radicalmente os meus hábitos, a minha rotina. Minha rotina pode ser idêntica, mas eu vou escolher uma atitude de autocuidado.
E aí, se eu tô nesse grupo da prevenção, eu vou colocar propósito nisso. Então, puxa, dormir bem, me alimentar bem, praticar atividade física é um jeito de eu me proteger. É um jeito de eu cuidar da minha saúde. Isso é mais sério do que eu imagino. Então, já que não dá para mudar a rotina da noite pro dia, amanhã, ao invés de comer açúcar de novo, substitui por uma fruta. Parece que não. Parece que autocuidado é só chegar em casa delegando para todo mundo. Mas quando você escolhe uma fruta no lugar do doce, você também tá praticando autocuidado. Olha como tem coisas que não dependem do outro, dependem de você. A grande maioria delas, porque a gente vai conseguindo mudar o ambiente, principalmente quando a gente muda o nosso comportamento. E muitas vezes a gente espera que o outro mude, mas o que a gente está contribuindo para essa mudança, né? Se eu mudar, o outro vai mudar também. Isso que você falou, eu achei muito, muito, muito importante, porque são dicas práticas. Por exemplo, ao invés de você ficar na rede social, levar o celular para a cama, que vai te dar insônia, por que você não deixa o celular longe, na sala, enfim, e você não leva um livro? Por que você não faz lá uns 10 minutinhos de meditação, faz alguma... do que levar o celular para a cama, não é verdade? Então, eu acho que são todas mudanças de comportamento. Exato. E pequenas. Porque as pequenas são possíveis. Toda mudança pequena, ela é possível. E aí, quando cabe na minha rotina, eu consigo torná-la consistente. Nenhum comportamento vira hábito se não tem consistência. E eu não consigo manter consistência se eu tô falando de uma coisa surreal que não cabe na minha rotina. Né? Então, é trocar o doce pela fruta, é levar um lanche saudável à tarde, não comer bobagem no meio da rua, é você não levar o celular para a cama, a meia hora que você fica rodando o dedo sem propósito algum na rede social, você fazer uma meditação, leva o teu celular e coloca uma musiquinha de meditação e medita. Ou seja, você vai se proporcionando pequenas atitudes diárias de autocuidado. E você, que está dentro do grupo, que já tem o diagnóstico, que recebeu esse diagnóstico, o seu autocuidado se mantém. Olha como nada muda. Olhar para você, permitir que o outro te ajude, permitir que o outro cuide de você, que você não é uma rocha, que você precisa dar conta de tudo. Olha como as atitudes são idênticas dos dois grupos, porque nós somos seres humanos. Não tem diferença no jeito de se autocuidar, no jeito de se auto-perceber. Tem intencionalidade. Coloque propósito, coloque intencionalidade nesses comportamentos e você vai se fortalecer com eles ao ponto de torná-los todos seu novo hábito, seu novo jeito de viver. Sim. Muito bem. Tem ainda um terceiro grupo, Cíntia, que eu queria frisar também, porque o Outubro Rosa, a gente fala de prevenção, a gente fala de quem está com diagnóstico e a gente fala também de quem não, que tem metástase, de quem vai conviver com a doença, né? Então a gente fala de quem onde a gente não consegue alcançar a cura, onde a gente consegue cronificar a doença. Então a gente fala também de aprender a lidar com a doença e o tratamento de forma que você consiga viver, né, normalmente enquanto faz o tratamento. Isso é possível. Então, esse terceiro grupo é muito importante, porque vai ser um tratamento crônico, onde a gente tem que dosar a questão da toxicidade do tratamento, na qualidade de vida, e onde a oncologia integrativa, e esse livro aqui, né, que é a Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, ele é poderoso, porque ele vai ensinar técnicas de como conviver com o câncer tendo uma metástase, porque é um grupo que a gente tem que falar muito seriamente. Porque a pessoa, ela vai ter o diagnóstico de um câncer até o final da vida. Mas a vida dela não acabou. Ela pode viver muitos anos. Se ela tem um controle mental, se ela tem boas práticas, se ela faz um bom tratamento. Então, esse grupo é muito importante você falar também. Muito bom, muito bom. Na psicologia, a gente tem uma abordagem muito importante, que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental de terceira onda. Então, é uma vertente da terapia cognitiva que a gente trabalha tanto em consultório, que é aceitação e compromisso. A terapia de aceitação e compromisso. Então, quando eu recebo um diagnóstico crônico,
seja uma metástase, qualquer diagnóstico crônico, eu preciso praticar a aceitação. Aceitação é muito diferente de conformismo. Me conformar com o diagnóstico é, paciência, eu tenho, e é isso, eu agora vou ter que conviver com isso. Isso não é aceitação. Isso é se conformar com o diagnóstico. Aceitação é se empoderar dele, mas se empoderar também do convívio saudável com ele. O que eu vou fazer para minimizar impactos? O que eu vou fazer para evitar gatilhos de crise, seja de dor, seja de piora, enfim. Eu vou trabalhar o tempo inteiro em favor do meu benefício. Eu não vou trabalhar em favor do diagnóstico, porque do diagnóstico eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou, no fim das contas eu não saio do lugar. Mais uma vez, a terapia de aceitação e compromisso está relacionada com o jeito que eu percebo, ou seja, que eu penso sobre essa situação. Quando eu percebo esse contexto, quando eu percebo esse cenário de um jeito muito dolorido, e aí, de novo, por que isso comigo? Por que eu fui escolhida para ter... Não tem escolha. Não é isso. Não é por esse viés. Então, o tempo todo a gente entender que dentro de um diagnóstico crônico, eu também tenho maneiras de viver saudável e de promover longevidade. Sim. Conviver anos com esse diagnóstico. E aqui eu e ter uma história, né? De uma paciente minha e amiga minha, que ela fala: eu não dou mole pro câncer, eu não dou chance pro câncer, eu não dou espaço para ele. Né? Muito bom. E ela tem um diagnóstico de uma doença metastática desde 2015, né? E a gente tem conseguido cronificar essa doença. E hoje ela transformou essa doença numa forma de comunicar à pessoa a resiliência. Outra palavra importante nessa fase é a resiliência, né? E aí, para a gente conceituar o que é a resiliência, não é você simplesmente, eu sou pacato, eu aceito e pronto. Resiliência não é isso. A resiliência é você tem uma resistência inicial, sim, mas você se acomoda na situação. A sua mente, ela é flexível, seu corpo é flexível. Então, quanto mais resiliente você se torna, mais ativo você se torna, porque a resiliência não é uma aceitação pacata, ela é uma aceitação dinâmica, onde você aceita, mas você busca a forma de melhorar aquele contexto. Muito bom. O tempo todo estamos falando sobre ação. Quanto mais paralisado estamos, mais a gente potencializa a dor. Quanto mais em ação, né, em atividade nós estamos, mais distante essa dor fica de nós, porque o movimento é nosso, não é da dor. Né? Nós somos, se a gente pensar nas emoções, nós somos o barco, a emoção é a onda, mas quem navega esse barco somos nós, e a gente tem condições de driblar essas grandes ondas emocionais que um diagnóstico crônico como esse pode nos trazer. Muito bom, muito bom. Tem muitos pacientes que falam, mas se eu aceitar, eles falam, eu vou estar dizendo que eu sou um perdedor, que eu tenho uma medalha. Como assim eu posso aceitar? Não, se você fixar nisso da negação, você vai ficar paralisado. Se você for resiliente, se a forma tiver ação, você pode transformar essa realidade, né? Então você não vai ficar pacato frente à dor. Vai procurar alternativas, né? Vai procurar oncologia integrativa, vai procurar um medicamento, vai procurar atividade física que pode melhorar. Então você está agindo. Você não está lá pacato esperando, né? Porque você citou o diagnóstico e você não vai fazer mais nada da vida. Não, gente. Muitas pessoas vivem anos depois de um diagnóstico de câncer metastático porque colocaram a vida em ação. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Esse cenário muito importante, muito especial falarmos sobre isso, porque nos 3 grupos que nós conversamos hoje, todos eles exigem um olhar para si, um olhar para dentro e exigem o autocuidado. Levantamos a bandeira hoje, na nossa conversa de hoje, do autocuidado, né, Vivian? Em todas as esferas e em todos os grupos, a bandeira do autocuidado é a que a gente levanta nesse momento, né?
muito bom, que delícia, muitíssimo obrigada. Esse é aquele típico assunto, né, que a gente tem vários exemplos, várias estratégias, 1,5 milhão de histórias para contar e compartilhar, né? Então foi um enorme prazer poder compartilhar esse momento com você e levar um pouco dessas informações de tanta qualidade, de forma tão amorosa. Muitíssimo obrigada por esse papo, muito obrigada para quem ficou aqui com a gente. Encaminha essa live, né, para quem vocês conhecem, familiares, mulheres que precisam se perceber e se olhar, enfim, quanto mais levarmos informação, menos dor nós teremos. Esse é o nosso grande papel, né, Vivian? Sim. Agradeço imensamente pelo convite, né? Agradeço todos que estiveram aqui na live, todos os que vão ver ainda essa live. E aí, para quem ainda não tem o livro, a gente compra em Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Toda a renda desse livro, porque somos 18 autores, toda a renda desse livro, ela vai ser integralmente direcionada para instituições que cuidam de pacientes com câncer e ONGs que cuidam de pacientes com câncer, tá? E esse livro realmente está incrível, tanto é que a primeira edição já foi esgotada. E me sigam também nas minhas redes sociais, no Instagram, que é o @doutora Vivian Koski, e no YouTube também eu tenho um canal onde passo muitas informações, que é o Doutora Vivian Koski Oncologia. Então me sigam também nas redes sociais. Que legal, muito bom, muito bom. Estão perguntando onde é que compra o teu livro. Ok. No site da editora Ateneu, tá? Mas coloca lá no Google, Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, que aí você já vai ser direcionado para essa loja online da editora Ateneu, tá? Só dar uma bugada lá, colocar o nome do livro, ele tá vendo em várias lojas online. O fato é que agora, como ele está na reimpressão, ele dá para fazer a reserva no site da editora Ateneu, coloca no Google, mas ele vai ser produzido, tá em reimpressão. Acredito que daqui uns 20 dias vai estar disponível, mas já dá para reservar lá no site. Legal, perfeito, perfeito. Vou garantir o meu. Muito obrigada, Vivian. Uma ótima noite para você, bom descanso, um beijo para todos vocês e até um próximo encontro. Gratidão e até a próxima.